Ratos de biblioteca são aquelas pessoas muito sabidas que encontram ainda mais sabedoria nos livros. Aqui em Brasília, a gente tem um projeto super especial que são os roedores de livros. Hoje eu tenho o prazer de receber no Sesc Cultura ao Quadrado Ana Paula Bernardes, idealizadora do Roedores de Livros. Que alegria ter você aqui. Eu sou fã do seu projeto. Eu tenho que dizer, antes de qualquer coisa, que eu sou fã do seu projeto. É um projeto lindo. E eu queria começar te perguntando exatamente como funciona o Roedores. Eu queria que você explicasse para as pessoas como é que é esse projeto de formação de novos leitores. O Roedores agora, em maio do ano que vem, a gente faz 18 anos. Nossa, é uma estrada, hein? 18 anos, eu tenho pensado muito em maioridade, né? Maioridade. 18 anos, maioridade. E a gente está caminhando para essa maioridade. É um projeto que começou muito sem muitas pretensões, assim. Eu queria fazer um trabalho que envolvesse as crianças, que envolvesse literatura. Trabalho ainda, né, na Secretaria de Educação e trabalhava com formação de professores. E era uma dificuldade, porque a gente apresentava alguma proposta e sempre tinha, não, mas isso não dá para fazer, não, são muitos alunos, esse assunto é muito difícil. E aquilo foi me incomodando de um jeito, né? E eu não lidava com crianças, porque eu estava com formação de professores. E aí eu comecei a pensar nisso, não, uma hora a gente tem que fazer alguma coisa, eu preciso estar com crianças e colocar essa fala, né? Vamos ver se isso não acontece, porque eu não posso ser uma formadora de professores sem essa prática. Porque sempre alguém vai me dizer que isso não dá certo e eu não tenho uma resposta para isso. E aí Você não testou para saber se dá certo ou não, né? Na verdade. Eu sou professora de artes, então fazia outras coisas quando eu dava aula para os alunos e principalmente eu trabalhei com ensino médio, com história da arte. É uma outra coisa, né? Apesar de ser muito apaixonada pela história da arte e ter toda aquela questão de convencimento de que isso é muito importante na vida da gente, eu não tinha um trabalho mesmo com a literatura. Então, fiquei ruminando mesmo, né? Que a gente fica com aquilo o tempo todo na cabeça. Falava muito com o Tino sobre isso, né? Mas eu quero fazer. E o Tino foi o meu primeiro... Tino Freitas. Tino Freitas foi meu primeiro aluno. Eu comecei com ele. Foi muito bom conversar com ele, né? Porque aí a gente trocava muitas ideias. Eu comprava livro, ganhava muito livro. Sempre ganhei muito livro de literatura, né? Então, ia trocando com ele essas ideias, E um belo dia nós fomos ao encontro na antiga biblioteca do Tibone. Levei minha filha Júlia, que é minha caçula, hoje já uma moça, para conhecer Ziraldo. Então, a Júlia foi com panela na cabeça conhecer Ziraldo. Menina maluquinha, aquela panela na cabeça. Vambora, vamos todos, né? E pega autógrafo e conversa. E, de repente, eu sempre fui muito tímida. Pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Engraçado, porque não parece mesmo. Eu não diria. Mas muito tímida. E aí, meio envergonhada, o Tino, vamos ali falar com o Ziraldo. Não, vamos. E aí, foi conversar com o Ziraldo, sai catando todo mundo e puxando o jeitão dele, né? Ele falou, não, Ana Paula trabalha com os professores e tal, mas ela quer fazer outra coisa. Então, ele foi meu porta-voz. E, de repente, o Ziraldo falou, mas por que não faz aqui, nessa biblioteca? E chama o Luiz Amorim, e Luiz Amorim vem cá. E aí, o Roedores acontece com essa conversa. Então, eu sempre falo, meu padrinho, né? O padrinho do Roedores é Ziraldo. Gente, nada mais, nada menos do que Ziraldo. Já começou a de padrinho, né? Ziraldo padrinho, né? Então, só isso. Aí, Luiz, não, a biblioteca tá aqui, tem livro, tem isso, tem aquilo, vocês podem vir. Pronto. Paramos para conversar um pouco. Ficamos de montar uma proposta para ele, montamos a proposta. Eu adoro como é que a gente fez, né, como construiu o nome do Roedores, porque me lembro também perfeitamente, era assim, na cozinha, fazendo o almoço, tá bom, o projeto é semana que vem, aí, como é que a gente vai fazer? Qual vai ser o nome? O que vai? Aí Tino fala...
muito próximo da Páscoa, né? Ai, que tal alguma coisa com coelho? Ai, coelho. Poxa, então podia ser alguma coisa com ratos de biblioteca, porque eu sempre fui a rata de biblioteca, né? Porque eu sempre fui muito tímida. Porque a biblioteca sempre foi o lugar que eu preferi, porque ali eu podia ficar... Refúgio. É refúgio, sabe? Aquele lugar que você fica com outros mundos, outras pessoas, sem você se expor. E quem é muito tímido não se expõe, né? Então a biblioteca, para mim, sempre foi esse lugar. De repente a gente fala, não, roedores de livros. E ainda pensando que o tal do coelho era um roedor, né? Depois descobrimos que coelho não é um roedor, né? Inclusive a primeira logo que nós fizemos do Roedores, né, era um coelhinho. E é assim que começou. Então começa, eu sempre falo, era meio despretensioso. A gente quer fazer, vamos fazer como? E aí era mais uma biblioteca que tivesse a presença das crianças ali naquela biblioteca. Uma biblioteca infantil, mais voltada para público infanto-juvenil. A ideia sempre foi fazer mediação de leitura para essas crianças e mostrar que é possível frequentar a biblioteca, pegar livros. E aí a gente começou no Tibone aos sábados. Foi bem bacana, mas nos primeiros sábados a gente não tinha público. Até as pessoas descobrirem que tá ali, que tá acontecendo, até ter o hábito, você fidelizar, né, aquela... Então, e aí a gente chamou o Luiz de novo, falou, não, Luiz, não dá, não pode ser assim, não tem ninguém, a gente precisa de mais crianças. Aí ele... eu tenho dinheiro aqui para alguma coisa, para transporte, pensa alguma coisa. Então tá bom, vamos trazer. Aí a gente começou a trazer as crianças de fora. E quando a gente começa a trazer essas crianças, também aos sábados eu não tenho escolas, a gente vai aos abrigos. E a gente começou com as crianças dos trazendo abrigos. As crianças do abrigo. E aquilo era da gente sair de lá todos os sábados emocionados com as histórias, com a dificuldade das crianças, a gente abraçar e estar junto, e a gente viu que só literatura não adiantava, porque é muito para quem está chegando, então precisava ter outra coisa. Aí começamos também com oficinas de artes, né? Saímos procurando as pessoas. Então a Juliana, que foi nossa primeira contadora de histórias, né? Fomos até a FENAC, escutamos ela contando história, vem cá, vamos fazer um negócio no sábado, e vamos. Então foi assim, né? Fomos juntando os amigos. Foi na garra e no trabalho voluntário. No trabalho voluntário desde sempre. Como vários projetos no Brasil que a gente vê que prosperam nessa coisa mesmo de uma pessoa determinada que vai lá e vai angariando mais gente. Não tem outro jeito de começar. Eu desconheço outro jeito de começar. Mesmo quando você vai entrar no edital, fazer um outro processo para conseguir um dinheiro para isso, você precisa de experiência. Então não adianta. Você começa mesmo, com sonhos, né? Então a gente juntou um monte de gente doido, junta aquele povo doido, os doidos do bem, junta aquele povo todo, meio sem saber o que está fazendo também. Tudo muito, eu acho que é isso, vamos, né? E por isso que eu sempre falo assim, eu sou idealizadora porque eu já tinha um processo de formação de professores, então eu tinha a teoria daquilo. Então, né, a gente foi colocando em prática uma teoria. Mas, na verdade, eu quebrei muita cabeça também. Todos nós quebramos a cabeça. Vimos que aquilo não era assim, não é assado. Então, não adianta trazer a criança de ônibus de lá para cá e fazer um sábado, né? Porque depois ela não tem acesso. Depois a gente não sabe mais o que vai acontecer na escola, no próprio abrigo, né? Como é que vai ser? Então, a gente começou nos ou abrigos ou ONGs, né? A gente falava sobre a importância de ter esses livros lá na ONG. Gente, então vamos dar um jeito. E aí, campanha de doação, e doa livro, porque lá na biblioteca a gente tinha os livros, mas eles não tinham. Então a gente começou a fazer doação de livros para essas organizações. E no final do ano a gente se reuniu e disse, não é assim. Precisa que essa criança tenha mesmo acesso a isso. Com mais regularidade, né? Não uma vez ou outra. Uma vez ou outra, não está certo. Não é isso que a gente quer. E aí o Célio, que sempre trabalhou com livros em Brasília, né? Trabalhou com a Arco-Íris, com a Editora Positivo e várias outras, Editora do Brasil,
Ana, vamos para Ceilândia. Morador de Ceilândia, vamos para Ceilândia? Ah, se você arrumar um lugar pra gente, vamos, então tá. E Célia arrumou pra gente. Fomos para Ceilândia, fizemos... Isso foi que ano? Vocês ficaram quanto tempo no Tibone? Tibone ficamos 6 meses em 2006. Em 2007 a gente já estava na Ceilândia. Então foi um período curtinho aqui no plano piloto. Foi. Depois foi Ceilândia na veia. Depois Ceilândia. A gente falou, não, a gente não quer nada aqui. No plano por vários motivos, inclusive porque as crianças, no plano onde a gente estava, né? Porque a gente estava ali na 712, as crianças tinham acesso a muita coisa. Né? Então, não que elas não precisassem da leitura, porque não interessa onde você está. Não interessa onde você está, e você está falando muito a questão da formação dos professores. Eu acho que esse mediador, essa primeira ponte da criança com o livro, pode abrir um universo mágico para a criança, ou pode fechar a criança para a literatura. A criança pode achar que é uma coisa muito chata, porque o livro é inadequado para a idade dela, ou porque a história não foi contada de uma maneira lúdica, bacana. Quer dizer, tem uma série de coisas que podem fazer o efeito contrário, dar uma trava ali naquela criança. Eu vejo isso em livraria. Eu vou para a livraria, né, e fico prestando atenção nos pais. Então, é assim. Às vezes a criança pega um livro, olha... eu quero esse, eu quero esse, quero esse. O que acontece? Né? Tem pais e pais. Claro. Tem alguns que falam, esse é muito caro. Pronto, acabou, né? Eu escolhi, mas eu não posso levar, porque esse é muito caro. Ok, isso acontece, né? Às vezes a gente não tem condições, mas também acontece assim. A pessoa olha, esse é muito ruim. Não, esse não. Ou a criança escolhe e eu pego e escolho uma outra coisa, porque eu acho que aquela outra coisa é melhor. Pronto. Você já destruiu aquela possibilidade. Então, eu vou à livraria. É claro que eu tenho que dizer o que eu posso e o que eu não posso. A criança precisa entender. Agora tenho um neto, né? Ele vai fazer 6 anos agora. Então, Isaac é um menino pandemia. Primeira vez que eu levei, ele queria tudo. Mas a gente ensinou, ele ainda não sabe ler, mas a gente ensinou que até 3 números pode. Mas a partir do momento que você fez esse combinado, deixa a criança escolher. Se ela quiser escolher uma revistinha, você deixa. Quiser levar um negócio para pintar, deixa. A gente sabe que não é o melhor, não. Mas a gente tem que começar de algum jeito. Então, que seja com que ele escolhe. E tem uma coisa também que você pode fazer, que é a tal da dobradinha, né? Você pode escolher um e a mamãe escolhe outro. Não é? E aí a gente leva os 2. Olha que legal, né? Em vez de você sair da livraria com 1, você vai sair com 2. E aí você também consegue colocar um Monteiro Lobato, um Érico Veríssimo, alguma outra coisa ali que venha junto com o desejo da criança. E leva para você, sabe? Eu acho que tem que levar para você. Essa coisa, você leva... Lá em casa sempre aconteceu isso também. Você começa a ler, né? Tá sozinho lá lendo. Daqui a pouco tem um espiando, o outro olhando. Sim, menino é muito curioso, né? A criança é um bichinho curioso. E é muito pelo exemplo. Também. Vai muito o exemplo pelo exemplo. Muito importante. Mas o exemplo, às vezes, ele não é... Vou contar uma história do meu filho. Quando eles ainda eram pequenos, eu ainda não tinha essa prática da leitura, então ainda estava... Eu também sou uma pessoa que aprendeu, né? E ele não gostava de livro. E a gente recebia, de vez em quando, um autor, alguém em casa. É claro que essa pessoa sempre fazia a mesma pergunta para os meus filhos, né? E aí, você gosta muito de ler? Parece que é óbvio, né? Se a sua mãe faz um trabalho com literatura, é óbvio, a casa toda lê. E aí, Pedro sempre respondia, eu odeio livro, sabe? E a mãe ficava com aquela cara, sorriso amarelo, aquela carinha assim. Né? Como assim, né? Uma vez conversando com a professora Hilda Lontra, da UNB, que já virou estrelinha, minha amada professora, ela disse, Ana, os livros tiram você dos seus filhos. E eu fiquei atenta com essa história. Pode ser, né? Você está tão dedicada àquele projeto, àquela coisa. Então, não é só também você dar o exemplo, mas como você faz isso. Com Pedro eu resolvi de um jeito, eu falei para ele assim, eu vou ler para você, vamos ler agora todo dia, na hora que você for deitar, eu vou ler com você. Então tá, eu escolhi um livro, né, de aventura, um livro bacana, e foi. Primeira vez, comecei, aí a gente... Porque mediar não é só ler o livro. Mediar é ler o livro e discutir aquilo. Então, o que acontece? Eu descobri com Pedro, mas vale para todos, porque isso é uma vivência, né? Às vezes, você lê e você não entende o que é aquilo.
Por que as pessoas não gostam de Machado, não é? Porque às vezes foi apresentado Machado muito cedo, ele não estava ali, não estava entendendo. Eu acho que isso aquilo. acontece até com muita frequência. Muita. Porque Machado de Assis é um escritor fantástico, é um mundo mágico que ele te apresenta, é uma coisa espetacular a literatura dele, mas dependendo do repertório que você tem, dependendo da idade que você tem, o repertório que você tem, você não consegue alcançar. Não. Então vai ser um suplício, não vai ser prazeroso ler Machado, vai ser um suplício ler Machado. Assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que teve uma professora que passou na 6ª série. E aí? Uma criança de 6ª série consegue entender? Né? E aí, aí vira aquela coisa, né? O Machado de Assis é chato. Gente... Aí nunca mais pega o Machado. Exatamente. Nunca mais vai ter oportunidade de ver o que é aquilo, a maravilha que é ler Machado. Então com o Pedro foi assim. E aí eu descobri que realmente ele não sabia, ele não tinha noção de como era, ele não sabia ler, não sabia botar um ponto no lugar, uma vírgula no lugar. É isso. E aí quando a gente faz junto, aí ele começa assim, ué, é mesmo, mas é assim, nossa, mas é tão diferente. É isso. Às vezes a gente lê em voz alta, a pessoa fala assim, nossa, parece que você está lendo poesia. É entonação, claro. É o jeito. A energia que você coloca Pedrão ali. Depois passou a ler muito, e lê muito, e lê as coisas. E é engraçado, eles passam, às vezes, um livro ou outro que está solto assim, pega e fala assim, eu lembro desse livro. Aí fica. Memória afetiva. É muito legal. E eles ficam lá folheando, sabe, o livro, horas e horas já, né? Um homem já dono do seu destino. É uma delícia. Eu sou muito feliz porque os meus 2 filhos amam ler. Então, assim, essa pergunta lá em casa eu não ia ter constrangimento. Eu sempre fui muito orgulhosa disso, então ali eu não teria constrangimento. Mas é isso, é o jeito que se lida com isso. Né? Então tem que lidar mesmo. E é o que você disse. Não adianta eu levar o livro, obrigar a ler, mas ele não vê você lendo, claro. Ele não vê você apaixonada por isso. O celular hoje atrapalha tanto a vida da gente. E acho que a questão de você, isso que você está falando, que você fez com seu filho com 14 anos, eu acho que a gente fazer com criança muito pequena é muito eficaz. Você você contar uma história, você não precisa nem ler, você pode contar uma história. Contar uma história do Chapeuzinho Vermelho, do Cachinhos Dourados, qualquer história que você tenha da sua infância que você reproduz para a criança e a criança vai tendo aquele encantamento. Eu acho que tem muito isso. Mas eu queria voltar para o Roedores de Livros da Ceilândia. Queria saber como é que o projeto está estruturado hoje, né? Porque você foi para lá em 2007, já é uma estrada, né? Quer dizer, essa maioridade foi praticamente atingida na Ceilândia. Como é que foi? Como é que está estruturado o projeto e como é que é a sua experiência com as crianças e com os jovens da Ceilândia? Então, a gente foi para a Ceilândia, para essa ONG, ficamos 1 ano. No outro ano, a gente viu que a gente foi meio que expulso, sabe, de onde a gente estava. E foi assim, bota tudo no carro hoje, que vendemos esse espaço, ele não vai existir mais. E a gente viu que não, a gente não pode sair daqui. A gente tem que arrumar alguma coisa aqui perto para que a gente possa se, pelo menos, despedir das crianças e dizer, o projeto está indo para outro lugar. Então foi uma saga, a gente andou por alguns lugares. Imagino, né? Mas é legal porque dá para ver que o coração do projeto já pulsava na Ceilândia, né? Já. E aí a gente não queria sair de lá. A gente não queria, não, daqui a gente não vai sair, então vamos embora. E aí a gente foi pro Shopping Popular, imagina, nós fomos pro Shopping Popular em 2010. A história do Shopping Popular começa com o governo tirando as pessoas dos vendedores ambulantes e montando esses shoppings. Então, era um lugar que não tinha público. Não tinha público, não é? Os vendedores estavam lá, mas não tinha as pessoas para comprar, né? Lembra dessa história? Lembro, né? Lembro muito. E era muito triste isso, porque você deixa uma família inteira sem uma renda. Até que aquilo vai Na verdade, isso se mistura né? muito com a própria história da Ceilândia, né? Que o CEI é Central de Erradicação de Invasões, que também foram pessoas tiradas de outros acampamentos.
Os próprios moradores dos primeiros tempos dizem, fomos jogados ali sem água. Eu acho que a caixa d'água é tão emblemática por conta disso. Então, eu acho que tem uma semelhança aí dessa história do pessoal tirado e jogado ali nesse shopping, que não tinha público. Não tinha público, não tinha o que fazer, foram jogados ali. E a gente procurando um espaço. Chamaram a gente. Olha, tem um espaço, lá tem 4 torres, tem um espaço bacana, vamos para lá, vamos. E aí a gente foi, e foi meio que... Só não posso dizer que foi, mas fomos sem um documento, sem nada, fomos. Então, reformamos o lugar, colocamos grade, levamos nossas coisas todas e bora lá para a feira, andar de box em box, falando, tem uma biblioteca, vamos lá, pega o tapete vermelho e estende lá no meio da praça e vai conquistando essas crianças. E quando a gente abriu os olhos e percebeu, a gente tinha mais de 20 crianças frequentando este espaço. Que máximo. Né? E eu encontro essas crianças sempre. E é tão bom. Essa semana mesmo encontrei um que começou lá no Roedores com 3 aninhos, que a gente tinha colocado a idade a partir de 5. Pensando que com 5 anos você já pode ficar sozinho na biblioteca, sem dar muito trabalho, aquela coisa lenta. Não precisa de uma pessoa esse tempo todo. Com menos de 5 é meio bebê, né? A gente precisa tomar conta. Então, ele foi o primeiro que a gente aceitou com 3, mas ele já era muito espertinho. E é isso, a gente começa a ler para essa criança de 3 anos, no meio de crianças de 7, de 8, de 9. E aí, isso também é um desafio para você conseguir manter a atenção de um público tão heterogêneo, com idades tão diferentes, né? É então, complicado. Bora atrás de livro sirva para todo mundo, que chama atenção. E aí a gente vai vendo que realmente não tem isso de um livro para idade, né? Todo mundo pergunta, Ana Paula, um livro para idade, tantos anos. Não é isso. Primeiro, quem é essa criança? É para quem que você vai dar isso? Ela pode ter 10 anos, mas ela já gostar de livros maiores, de aventura, mas ela pode ter 10 anos e ainda com muita dificuldade de ler e prefere um livro. Então, não é a idade, tanto que no Roedores a gente não separa nossos livros por idade. Não tem separação, tá lá. A gente só separa mais ou menos os juvenis, a gente colocou num outro espaço, mas porque realmente o juvenil não dá, né, para misturar muito, porque já é um livro para jovens, né, ou adolescentes. E aí a gente vai vendo tanto que essa criança vai gostando e daqui a pouco, e a criança menor, ela tem uma coisa muito legal, porque ela geralmente é muito visual, então ela vê coisas nas imagens que os outros não veem. É uma atenção diferente. É muito legal, porque aí eles começam a falar assim, mas olha, tem isso, tem aquilo, e os outros não viram, os maiores. Aí os maiores ficam todos assim, né? Começam a prestar atenção também. Assim, sabendo mais do que eu. E é muito legal trabalhar com essas, né? Vocês estão com quantas crianças hoje no Roedores? Hoje nós estamos numa batalha muito grande, porque a gente teve 2 anos de pandemia, 2 anos fechados, né? Nesses 2 anos, muita coisa mudou. Inclusive a feira mudou muito. Então a feira deixou de ser aquela feira mais simples, das pessoas que vendiam suas coisas na rua, e agora ela tá quase uma feira dos importados, né? Ela tem muita coisa de tecnologia, muito... E isso pra gente acabou trazendo um público diferente, porque também o que antes eu tinha muitas crianças nas bancas, né, no box, que ficavam ali porque os pais não tinham onde deixar, e aí eles iam todos para a biblioteca, a gente fazia uma farra grande, mas agora eu não tenho mais isso. A maioria dos pais agora são outros pais, né, que essas crianças podem ficar em casa, elas estão mais protegidas, né? Então tem sido mais difícil. A gente funcionava só aos sábados, continuamos funcionando apenas aos sábados, então essas crianças, elas não têm ido ao sábado. Quando a gente estava abrindo durante a semana, por exemplo, nós já abrimos com um recurso do FAC, a gente abria durante a semana. Aí durante a semana eu tenho mais crianças. No final de semana eu tenho uma concorrência grande com catecismo, evangelização, pai e mãe que vai fazer compras no final de semana, e aí eu tenho um público bem reduzido, e está bem reduzido mesmo. Então, é uma mudança. É uma mudança. Significativa, né, em relação aos primeiros tempos dos Roedores, né? Muito E grande. você tem mais ou menos uma base de quantas crianças vocês atendem hoje? Olha, cadastrada eu devo ter umas 30 crianças, mas aos sábados eu estou atendendo, esse final de semana, por exemplo, tinha 10 crianças. Mas tem algumas crianças que vão só para
fazer o empréstimo. Eu tenho agora, inclusive, esta semana, eu separei uma mala de livros para levar para o meu trabalho, porque eu tenho algumas colegas que levam seus filhos à Ceilândia, mas está muito difícil, e os filhos ficam reclamando que querem trocar os livros, e as mães não têm tempo para ir à Ceilândia. É muito legal, né? Mas a gente fala assim, eu tenho um certo preconceito com a Ceilândia, gente que liga, que manda e-mail, que pergunta, gostaria de frequentar a biblioteca, eu digo que é na Ceilândia, né? Que coisa, eu acho tão impressionante a gente ainda Bora na Ceilândia, a gente vê o que é Ceilândia. Gente, a Ceilândia é o motor cultural do Distrito Federal. A Ceilândia, ela pulsa cultura, arte, criatividade, inventividade. É muito cruel ter esse estigma até hoje. É muito cruel. Pois ainda acontece. E os que vão até a Ceilândia adoram, ficam maravilhados. Inclusive, gente, Ceilândia tem tudo. E a outra dificuldade, então, quando a gente não esbarra no preconceito, a gente não pode também, né, fingir que isso não acontece. Não esbarra sim no preconceito. Quando não é o preconceito, a gente esbarra que é longe. É que também a gente hoje em dia é mais difícil e tal. Não é fácil mesmo. Então eu tenho essa dificuldade. E aí eu resolvi trazer uma mala aqui para o meu trabalho, pelo menos para minhas colegas que estão... Mas é bonitinho as crianças cobrarem, Elas estão cobrando. Olha, eu quero trocar meu livro, já li esse daqui, quero pegar outro. E olha, são crianças pequenas. A maioria são crianças pequenas. Eu queria saber a história desse tapete vermelho. Que história é essa desse tapete vermelho? Isso tem tudo a ver com roedores, né? A história do tapete vermelho tem tudo a ver com roedores, né? O tapete vermelho é o roedores, né? É o roedores. É o roedores. O que acontece? Quando a gente foi à Ceilândia, isso foi em 2007, essa é uma das histórias que mais me emocionam. Eu fico emocionada. Porque lá eu tinha crianças que atravessavam uma rua e vinham até roedores. Eu nunca vi os pais, mãe, um ou outro vinha, uma mãe, um pai, mas assim, raro. Então a gente tinha 30, 40 crianças que você não sabia quem eram os pais. Aconteceu uma vez de cair uma chuva danada e eu e o Tino falamos, não vamos não tem condições de ir não vamos, não fomos. Menina, não deu meia hora, o telefone tocou, era o porteiro, o vigilante do lugar onde a gente ficava, da creche, dizendo, olha, tem uns meninos aqui molhados, esperando por vocês, tá todo mundo molhado. Nossa, isso deu uma dor no coração. Eu falei assim, nunca mais a gente faltou um sábado, com chuva, com sol, com fogo. E aí, a gente só conseguiu esse espaço, era um jardim da creche. A creche emprestou um quartinho menor que esse pra gente colocar, menor que o estúdio pra gente colocar os livros, mas não dava pra fazer mediação. Ofereceram pra gente o pátio, mas o pátio era sempre muito complicado, a gente preferiu ir pra grama. Um jardim muito bacana. E aí a gente fez uma vez, 2, 3, até que os meninos... Gente, é bom demais trabalhar com criança, porque criança fala mesmo, não, esse negócio aqui, pinica, bumbum, tá, né? Todo mundo reclamando que não dava pra ficar na grama. Então tá, vamos comprar alguma coisa, sair. E aí, quando a gente chegou, tentando um tapete, nunca tem grana, né? A grana não sobra pra nada. Aí fui numa loja, olhei, tinha umas lonas. Quando eu bati o olho na lona vermelha, eu falei... É isso. O olhinho brilhou. É isso, perfeito. Comprei um tanto daquela lona, mandei costurar para ela ficar maior. Quando chegamos, estava estendido. A gente contou toda uma história do tapete vermelho, da importância desse tapete, por que se recebe as pessoas, né, muito importantes nesse tapete, que a gente estava recebendo a literatura. E aí vinha toda aquela coisa de, não vamos, menino vem de rua, vem chulé, aquela confusão toda, né? Então não pode pisar com o sapato. Tira o sapatinho, bota o sapatinho do lado. E eles mesmos começaram a cuidar desse tapete como uma casa. Então tem fotos tão maravilhosas deles colocarem os livros ao redor do tapete, fazendo uma parede. Então aquele lugar é o espaço mágico. O tapete vermelho existe até hoje, o mesmo. Que lindo! Até hoje. E a gente até hoje olha o simbolismo disso, né? 17 anos tem esse danado.
tá lá. Lindo. Firme e forte. Agora a gente não tá mais debaixo da árvore, né, do pinheiro, onde a gente ficava, a gente agora tem um teto, mas os meninos ainda lembram de tirar seu sapatinho, mas agora não é mais porque o sapato vem sujinho da rua, mas agora é principalmente porque esse tapete é mágico. E ele, para continuar sendo mágico, a gente não pisa nele. Continua cuidando. Continua cuidando. E qualquer um... Eu me lembro um jornalista que chegou lá e filmando, todo empolgado. De repente alguém fala, não pesa no tapete, eu olho. Você estava levando uma bronca. Mas a criança tinha todo o direito de dar bronca. Estava Né? certíssima, coberta de e razão. ele estava fazendo o trabalho dele, mas não prestou atenção, né? E rapidinho ele tirou o sapato também, entrou na vibe. E é isso o tapete, né? Conseguir essa cor vermelha. Eu adoro a história do pau-brasil. Não está no livro, mas é uma história que eu gosto muito de contar. Qual foi o primeiro tesouro levado do Brasil? O pau-brasil, que tinha a tinta vermelha, né? Então, em menos de 100 anos, eles praticamente levaram todo o nosso pau-brasil. Você sabe por que nós somos brasileiros? O gentílico geralmente é ence, né? O eiro é de profissão, padeiro, cabeleireiro, né? E o brasileiro, aquele que retirava o pau-brasil. Você vê a importância do pau-brasil. Então, eles vieram buscar o nosso pau-brasil por causa da cor vermelha. Tanto que ela era importante, porque todo o simbolismo dentro desse tapete vermelho. Não é? É linda essa história, linda. A gente já conversou aqui, falamos sobre tantas coisas, e eu queria encerrar perguntando para você o que é Brasília para você. O que significa essa cidade? Você pode escolher o recorte que você quiser para falar. Primeiro, ela é misteriosa, né? Depois, ela é tão misteriosa que você não consegue entender o que é Brasília. Né? Você vai para o lago e tem um lago maravilhoso, praia, você tem N possibilidades. Você vai para Ceilândia e você tem um hip hop, você tem um nordestino, você tem... Aliás, Ceilândia você tem tudo que você pensar. Mas você vai... Eu moro no Guará, você vai para o Guará e parece uma cidade do interior... que ela não cresceu, ela ficou aquilo ali, né? São muitas Brasílias dentro da Brasília, São muitas Brasílias, a gente precisa explorar essas Brasílias, porque eu acho que você não encontra em outro lugar nesse Brasil, onde a gente tem todos os povos, todas as comidas, todas as culturas, né? A gente tem tudo aqui dentro. A gente não precisa ir muito longe. Bem importante para gente que vive aqui e ama essa cidade, né? Ana Paula, muito obrigada. Foi uma conversa ótima. Dava para ficar conversando com você aqui meses, né? Porque a gente tem muito papo, muita história interessante. Vida longa ao Roedores de Livros, esse projeto maravilhoso. Eu queria só encerrar te perguntando como é que as pessoas ajudam, como é que elas podem se voluntariar ou ajudar financeiramente. Como é que deixa a dica? Olha, é claro que financeiramente é muito bom, mas o que a gente quer mesmo e gostaria, a gente está precisando muito de voluntário para ir lá, e ser voluntário é realmente disponibilizar um tempo da sua vida para aquilo. E o Roedores é tão lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender. Tira a manhã de sábado, a tarde de sábado, para ficar conosco, para se encantar com essas histórias. E eu acho que o que a gente está precisando, principalmente, é de voluntários. Outra coisa, nós somos muito ruins de mídia, a gente está precisando de um pessoal que ajude a gente com o nosso Instagram. Então, não adianta nem dizer assim, mas eu não posso ir, né, sábado. Não, a gente tem outras possibilidades de ser voluntário. @Roedores de Livros? @Roedores de Livros. Ficam, então, todas essas dicas, né? Várias, né? Várias, é só escolher. Só não ajuda quem não quiser. Só não ajuda quem não quiser. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. A gente se vê.